Olá a todas e a todos, me chamo Jonatas Vieira Pimentel, estou aqui para apresentar o meu trabalho do PIBIC, intitulado Representação do Fascismo Italiano no Cinema, uma releitura do imperialismo romano, orientado pelo professor Henrique Modonese de Santana, pela Universidade de Brasília. Durante o período na qual comandou a Itália, Mussolini buscava dar ao país uma identidade, bem como construir o que o Risorgimento, segundo o próprio, não concluiu. Dessa forma, desejava tornar a Itália uma potência imperial e assim viu, na Roma Antiga, a oportunidade de juntar tanto a vontade de dar uma identidade à nação, como também fazer a propaganda e a justificação perfeita do porquê a Itália deveria ser um império. Os italianos seriam os herdeiros legítimos do Império Romano e deveriam assim representar sua continuidade e a sobrevivência. Desta forma, o fascismo enxergou no cinema sua maior conexão com o povo italiano, transportando para as telonas a ideologia fascista, fazendo a releitura do passado romano. Com isso, o fascismo italiano e Mussolini não buscavam trazer ensinamentos sobre a história do passado, mas sim mostrar sua ambição para o futuro italiano. Ao reler a Roma antiga, Mussolini revelava o fascismo. Esta pesquisa buscou analisar a releitura e a recepção do Império Romano no cinema italiano durante o regime fascista. Este trabalho demonstra a importância que o cinema, ao fazer uma releitura da antiguidade romana, teve para expandir o discurso imperialista de Mussolini na sociedade italiana, uma vez que o cinema tinha um poder de alcance no imaginário do povo com suas imagens e grandes produções que a literatura e os seus próprios discursos de Mussolini, por mais enigmáticos que fossem, não eram capazes de abranger. Ao trazer o passado romano em uma nova perspectiva, Mussolini trazia um sentimento de união e de identificação à Itália. Mussolini ansiava uma Itália protagonista no cenário mundial, uma Itália que seria o centro do poder, como era a Roma imperial. A construção da identidade italiana era resgatar uma herança romana que, para ele, havia se perdido. Desejava recuperar os antigos territórios do Império Romano, formando assim uma grande Itália. As produções cinematográficas, como Scipione e o Africano de 1937, buscaram transformar o discurso em imagem, aproximando a população do líder, projetando em seu povo o sonho de um império fascista. Os discursos de Mussolini e as representações cinematográficas analisadas neste artigo foram forjados para a construção dessa nova identidade italiana, do novo homem, uma Itália imperialista com valores definidos à luz do passado romano, comandado pela figura de um homem que queria se tornar um herói, um novo imperador romano, Benito Mussolini. Tendo isso em vista, as produções cinematográficas desse período são de suma importância para compreender e analisar a ideologia fascista. Como é possível observar na bibliografia, que estuda a relação entre o cinema e o fascismo italiano, é notório que as películas sobre o Império Romano foram um caminho para se obter um maior sucesso de propaganda e da ideologia fascista, não só na Itália, mas também em várias outras partes do mundo. Porém, é preciso ressaltar que esta pesquisa não busca de forma alguma reduzir a complexa relação de comunicação entre o fascismo e o povo italiano, apenas ao cinema. É importante também salientar que houve resistência dos profissionais do cinema em relação às investidas de Mussolini e o crescimento do fascismo italiano. Dito isso, a propaganda política fascista italiana adentrava de várias maneiras a vida social, seja no esporte, na religião, na educação, na nacionalidade, uma vez que, para Mussolini, ser um bom italiano também era ser um bom fascista. E também, claro, na raça dos povos. Nos tempos atuais, por exemplo, é nas redes sociais onde o discurso político, tanto de esquerda quanto de direita, ganha força e forma, conseguindo sustentar a propaganda ideológica de seus respectivos partidos. No século XX, foi no cinema que Mussolini encontrou o caminho para entrar no imaginário italiano, expressando seu maior desejo para a Itália, que seria um império mundial que se assemelhasse e continuasse o Império Romano. Muito obrigado.